Some e any. Ambos significam algum ou algumas. Mas qual a diferença entre eles? Você sabe? Com certeza, se você procurou esse vídeo, se ele apareceu para você, quer dizer que você está querendo um conteúdo de verdade para te explicar na prática como utilizar some e any da forma correta. E é isso que eu vou passar para você. Então, aproveita, já se inscreve no canal e deixa seu like para fortalecer o canal e ajudar aí a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade e trazendo informações simples e fáceis para te ajudar no inglês. Antes de explicar, roda a vinheta. Olá, eu sou o professor João Paulo da Easy English e estou aqui para te ajudar a entender essa diferença de some e any. Vamos lá! Ambos significam alguns ou algumas, só que tem uma pequena diferença. Vamos primeiro analisar por etapas. Vamos primeiro na parte das frases interrogativas, quando eu faço uma pergunta. Existe uma diferença quando eu utilizo any e quando eu utilizo some ao fazer uma pergunta em inglês. Uma diferença básica e simples que nos ajuda a saber o uso delas é quando eu vou oferecer algo. For example, quando eu vou oferecer alguma coisa, eu sempre utilizo o some. Some. For example, do you want some water? Do you want some to drink? Do you want some hamburger? Então, sempre quando eu vou oferecer algo a alguém, geralmente no restaurante, por aí vai, eu sempre utilizo o some nas perguntas para oferecer algo. Já o any é o algum para coisas que não estão sendo oferecidas. Como exemplo, do you know any of these girls? Você conhece alguma dessas garotas? Do you know any of these girls? Então, some e any, quando eu vou utilizar, quando eu estou oferecendo alguma coisa, eu utilizo some, e quando não, eu vou utilizar o any. Dá uma olhada nesses exemplos. Would you like something to drink? Like some. Do you see anyone here who isn't? See anyone else here? Agora vamos falar das frases afirmativas. Nas frases afirmativas, some e any, eles ganham ideias diferentes. Some continua com a ideia de algum ou algumas. For example, I'd like you to learn some language. Eu gostaria de aprender alguns idiomas. I'd like to drink some water. Eu gostaria de beber uma água. Então ele segue essa ideia de um ou algumas aí para as frases afirmativas. Já o any, ele traz agora a ideia de qualquer. For example, anytime, qualquer hora, anywhere, qualquer lugar, anyone, qualquer um. For example, anyone can drink this water. Qualquer um pode beber essa água. Or, I'd like to talk with you anytime. Gostaria de falar com você em algum momento. I'd like to talk with you anytime. Ok? Então, o some ganha a ideia de algumas, continua com a ideia de algumas. Já o any passa a ter essa ideia de qualquer. Ok? Olha os exemplos aí. We're gonna play some D&D. I need some more vitamin. Anyone could be. Agora para frases negativas. Qual a diferença de any e some em frases negativas? Primeiramente, eu não utilizo some em frases negativas. Some é somente para frases interrogativas, quando eu quero oferecer algo. Por exemplo, would you like something to drink? E para frases afirmativas, para indicar alguns ou algumas. For example, I like some coffee. Ok? Então, nas negativas, eu não utilizo o some. Eu vou utilizar o any. Por exemplo, I don't want to give you anything. Eu não quero te dar nada. Ué, mas o nada não seria o nothing? Tá aí a ideia. Quando eu quero falar uma coisa para você anotar e sempre ter gravado aí com você. Quando eu vou utilizar o nothing, eu não posso utilizar a frase na negativa. Por quê? Porque senão eu vou estar negando duas vezes uma frase só em inglês e isso não pode acontecer.
Em inglês eu não posso repetir essa ideia negativa duas vezes. Então, por exemplo, eu não posso utilizar I don't want nothing to drink. Não. Eu preciso... Como eu não posso negar duas vezes, o N ele se torna o substituto do nothing. For example, I don't want anything. I don't want anything. Quando eu quero utilizar o nothing, eu tenho que deixar na frase na afirmativa. Como assim? I want nothing to drink. Eu quero nada para beber. Apesar de na tradução parecer um pouquinho estranho, eu não posso negar a frase em inglês duas vezes. Não pode ter dois indicativos de negativas na mesma frase, na mesma oração. Então, por isso, eu utilizo o N para dar essa substituição. See? You don't risk anything, Dinky, and that's why you don't get anything back. Gostou da diferença de some e N? E esse finalzinho falando da diferença de N e nothing nas frases negativas? Se gostou, deixa o like aí para fortalecer a página e também se inscreve. Se inscreva aí, toda semana eu vou trazer informações e algumas ideias novas para ajudar no seu inglês. Se você tem alguma ideia de tema de vídeo, já deixa aí nos comentários, fala o que achou desse vídeo, o que está faltando e algum assunto que você queira que eu traga aqui, que você já tem como dúvida, escreve aí que eu vou trazer nas próximas semanas. Desde já, agradeço a sua atenção and see ya!